dia a todos. Nós somos o grupo do trabalho de geografia que vamos apresentar sobre intolerância religiosa. Os componentes do grupo são eu, o Bernardo, o Nicolas, o Matheus, o Luiz, que está editando esse vídeo, e o Fernando Filho, que é um convidado, um amigo de longa data da gente, que ele entende muito sobre o assunto, então a gente resolveu trazer ele. Com a autorização do Darius. Bom, a gente vai começar falando a respeito da diversidade religiosa no Oriente Médio. E a gente tem o livro da Malala, que foi uma indicação do professor também, e que, bom, ele retrata a questão da Malala, que fala muito a respeito da intolerância religiosa que a própria Malala sofria e que ela sofria com a cultura muito machista, muito misógina da própria religião, da região onde ela vivia, e que a intolerância dessa religião a respeito de outras na própria região, que é uma região que, querendo ou não, é uma região que predomina basicamente o judaísmo e o islamismo, que são as duas maiores religiões do planeta atualmente. E logo depois segue o cristianismo, com números assim muito próximos, mas o islamismo e o judaísmo são as maiores religiões do planeta. Olha, uma obra que aborda um pouco da intolerância religiosa nos próprios Estados Unidos na verdade, é uma história em quadrinhos da Miss Marvel, a Kamala Khan, que ela é basicamente paquistanesa e ela vai para os Estados Unidos e ela acaba sofrendo de vários preconceitos entre os colegas de classe dela, que são loiros. Eles são basicamente uma perfeição ariana e ela se sente intimidada por isso, e eles dão apelidos muito americanizados para Kamala Khan, que é essa Miss Marvel que tem uma identidade própria, que ela é paquistanesa. Outra coisa importante analisar, tipo, no Oriente Médio, é que, tipo, ele é o berço dessas três grandes religiões monoteístas. Então, tipo, ele meio que não é o lugar onde mais concentra, mas ele é pra onde, tipo, boa parte dessas religiões se volta. Principalmente a questão de Jerusalém, que é uma cidade que tem divisão lá entre a parte cristã, a parte judaica e a parte islâmica, sabe? A gente tem Meca também, que é uma cidade dentro de Jerusalém. Isso aí. Que é aquele lugar onde tem uma caixa preta, uma bola preta que o povo cultua. Pela diversidade religiosa localizada no Oriente Médio, há vários conflitos internos, como podemos citar os sunitas e xiitas, que são de uma religião que defendem vários pontos de vista. São duas áreas do judaísmo. E a gente consegue perceber a intolerância religiosa nessas religiões dentro da própria religião, que tem aquela questão que os xiitas, eles são a ala mais extrema, que pega pelo lado mais conservador da parada, que só os líderes dos países eles só podem ser os descendentes verdadeiros de Maomé. Já os sunitas, eles falam que não necessariamente, que pessoas que seguem a religião, que levam isso como uma crença verdadeira, podem sim ser os líderes políticos desse local. E tem uma briga por isso, já teve, eu não sei, realmente eu não sei direito a respeito dessa informação, mas que nesse âmbito da religião ter o conflito interno já dificulta a relação dela com outras religiões
e que mostra que ela é cada vez mais autoritária. E por resultado dela ser autoritária, ela acaba sendo mais intolerante. Sim. E não respeita outra coisa que torna ela muito mais autoritária é a relação governo, a relação Estado-religião. Porque tipo, lá não tem diferença, tipo, a religião é basicamente como é tudo, né? Os governos fundamentalistas que da Arábia Saudita, vários países lá, né? Tudo governo fundamentalista e tal. E isso está tornando as religiões muito autoritárias, muito como é que é o nome? Arbitrárias com relação à imposição, à quantidade, o território que ela abrange. Similar tipo, à Igreja Católica na Idade Média, sabe? E que isso, mesmo que seja cultura, a gente conseguiu mudar isso na igreja, na Igreja Católica, no catolicismo, no cristianismo, mesmo que eu seja ateu, ele seja ateu, e a gente tem que mudar, a gente não pode ficar preso nesses conservadorismo. Não porque, tipo, você, entre aspas, afrouxar alguns como é que fala, dogmas específicos da sua religião não faz com que ela se perca de forma nenhuma. Isso, de certa forma, torna ela, tipo, mais atrativa, tipo, você se torna mais acolhedor, sabe? Você consegue fazer com que mais pessoas se sintam confortáveis nesse meio, porque, tipo, se uma religião, tipo, ela não faz com que todos sintam a vontade, ela não que ela não esteja fazendo direito, mas não é um bom ponto, eu diria. As próprias igrejas cristãs e católicas falam, as cristãs que têm as católicas e as evangélicas, elas falam muito sobre a inclusão, mas quando você fala de outra religião, o islamismo, o judaísmo, eles falam que, entre aspas, assim, são religiões do diabo e que não é religião certa. Principalmente com religião de matriz africana. Umbanda, Candomblé. Exato. E eles também falam muito sobre a questão de... Eles falam muito sobre a questão da comunidade LGBT também, que é algo que muitas religiões, infelizmente, elas acabam negando. E não há uma intolerância religiosa, mas há uma intolerância social. Exato. Porque dizem que, porque Deus não autorizou, mas assim... Apesar de não ter nenhum trecho da Bíblia que fala isso. Exato. Meio que Jesus falou assim, ama o próximo como a ti mesmo. Mas tipo, o que ele falou é interessante, porque tipo assim, se você não tem a capacidade de amar, de tipo, seguir esse mandamento tão básico, tipo, é praticamente uma hipocrisia você se considerar alguém puramente religioso. Sim. E, velho, não dá pra... voltando na questão da relação Estado-religião, é completamente inviável, por mais que seja a cultura do país. Estado não se mistura com religião, porque no seu estado não tem só pessoas da sua religião. O Estado tem que ser laico. Exatamente. É o sinônimo de tolerância religiosa pra mim, o Estado laico. Próximo bloco, agora a gente vai falar dos conflitos atuais que estão ocorrendo por aí. Conflitos religiosos. Bom, a gente pode levar em pauta a questão da influência da ONU nesses conflitos. Com certeza. A gente tem como um dos mais antigos o genocídio armênio. Bom, a gente pode levar o genocídio armênio como uma das primeiras, não dos primeiros, mas assim como um dos principais e dos mais antigos. Forma de conflito religioso. Forma de conflito religioso, que não é muito tratado no âmbito das provas, no âmbito escolar, no âmbito social mesmo. O que mais me intriga nessa questão, que eu já tive outras conversas com o Dales e com o aluno do ensino médio, o André Ricardo, que também é muito meu amigo. Assim, eu tive essas discussões com o Dales e com o André, ou às vezes isolados com os dois, mas que era para assim, ver a relação da ONU com conflitos religiosos e territoriais
que aconteceram antes da criação da ONU, da criação das Nações Unidas, que foi criada na Primeira Guerra Mundial. Isso é uma pauta que é muito interessante de se falar, como que a ONU ela tenta ajudar alguns casos, alguns conflitos, e às vezes acaba piorando a situação por querer ter aquelas missões de paz, né, que são planejadas pela ONU, mas que acabam tendo influência em outros países, são influências militares. Voltando à questão do genocídio armênio, a questão das missões de paz propostas pela ONU, e isso que em alguns países pode acabar atrapalhando mais do que ajudando. E no caso, como que a ONU lida com conflitos que foram anteriores à criação dela, que tem repercussão nesses países, que tem sequelas desses países, sequelas econômicas, sequelas políticas, Tá, agora eu vou falar um pouco sobre os conflitos da Tailândia, que é um conflito entre os budistas e os muçulmanos, que acontece mais especificamente no sul da Tailândia, onde tem algumas suspeitas de tensão e tem conflitos, ataques e violência entre os muçulmanos e os budistas, onde os budistas têm maioria, 90%, e os muçulmanos só 10%. O mais engraçado dessa situação é que a religião budista, os budistas, eles sempre são vistos muito como os caras muito da paz. E aí você imagina os caras lá, tipo, vou matar muçulmano, sou careca. E os muçulmanos, eles estão em minoria, isso que acaba sendo um pouco irônico, cara. De certa forma. Outro conflito onde a ONU tem um papel muito importante é no conflito Israel-Palestina, onde o Estado de Israel foi criado na região ocupada por árabes, né, que corresponde à Palestina. Então o Estado de Israel foi criado naquela região basicamente sem o consentimento dos árabes, foi uma imposição da ONU, né? E isso causou uma série de atritos entre a população nativa dos árabes, né, e os judeus, culminando na Guerra dos 6 Dias de 1967. Onde a Guerra de 6 Dias, a Guerra dos 6 Dias, em 67, onde Israel derrota Egito, Jordânia e Síria, que eram países que não apoiavam, né, aquele Estado e estavam em favor da Palestina. Ele consegue derrotar e consegue garantir a sua estabilidade. Porém, isso ia durar até 1987, onde grupos terroristas palestinos iniciaram as intifadas. Foram uma série de ataques terroristas visando desestabilizar o governo de Israel para que ele, de certa forma, fosse devolvido aos palestinos. Atualmente, esse conflito ainda se encontra meio sem fim, porque o grupo palestino Hamas assume o controle da faixa de Gaza desde 2007. Então, ainda não se pôde chegar a um acordo de paz entre essas duas partes. E também a gente tem que levar em consideração aquela coisa de Jerusalém, que é uma terra que veio do povo judeu e do povo cristão e do povo islâmico. Basicamente é o berço de 3 das maiores religiões do mundo, cara. E voltando à questão do primeiro bloco, a
a relação governo e religião lá está, ó, delícia. Há um conflito localizado na região do Tibete envolvendo o Partido Comunista da China e os budistas. A regulação governamental aos monastérios budistas, onde teve início com o Partido Comunista da China em marcha à região do Tibete, com a anexação da província em 1950. Isso levou várias mortes e destruições de templos e perseguições religiosas. Acho que esse foi assim, em suma, esse foi o mais essencial que a gente poderia falar a respeito desses conflitos. No primeiro bloco a gente falou um pouco sobre como que esses conflitos estão no mundo, os impactos socioambientais, sociopolíticos, em relação com a Malala, o que foi um best-seller, né? Eu acho, pelo menos foi, né? Vendeu pra caramba. Capitalismo. E agora a gente deu um ênfase maior para esses outros conflitos aí no nosso mundão. Bom, gostaria de agradecer a presença do Fernando, que é um Eu que agradeço nosso. de ter sido convidado para esse trabalho incrível. E muito obrigado a Paz vocês. no coração, beba água, hidrate-se e foi bom.